que as pessoas com marcas muito profundas, com cicatrizes, com dores emocionais, né? A gente está falando um pouquinho aqui hoje. Elas tendem a fazer o quê? A se isolar e a ficar quietas, caladas, não falar sobre isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho para falar como fazer então essa mudança na vida, como melhorar, como me libertar, como ser feliz, resolver as minhas questões. Mas a primeira característica das pessoas é se isolar. Pensa um pouquinho sobre isso, vê também se tem um pouco a ver com você, tá bom? O que a gente vai falando. Às vezes a gente acha que se a gente ficar calado vai ser melhor. Às vezes a gente acha que sofrer sozinho é a melhor solução também, né? A gente Muitas não tem vezes que também compartilhar com os outros, né? medo, Medo. o medo de falar, e aí tem o receio de que tudo comece a acontecer novamente. Então, se eu tocar nesse assunto de novo, com o meu marido, com a minha filha, com os meus pais, com o meu amigo, se você tocar no assunto de novo para poder resolver, ai não, mas aí vai dar aquele problema, então eu prefiro evitar e vou ficar quietinho. Mas ficar quietinho e tá sofrendo. Você não foi feito para sofrer. Não Exatamente. pense assim, né? É melhor Para a desabafar. gente começar, é, eu queria dar um exemplo aqui para vocês, contar uma experiência. Posso, Yara? Pode, vai lá. Depois eu comento algo. Então tá. Isso. Bom, todas as experiências que nós vivemos, elas têm um impacto na nossa vida, tanto no presente quanto no futuro. Então, quero começar aqui contando uma história, lógico que por questões éticas, não vai ser revelado o nome, tudo isso, mas para vocês terem uma ideia. Tinha uma mulher que ela tinha muita dificuldade de emagrecer. Ela pesava 140 quilos. E aí ela foi procurar ajuda, terapia, tudo, quando ela já estava com 40 e poucos anos. O que aconteceu? Observando um pouquinho a história de vida dessa mulher, o que carrega na bagagem? Qual foi o passado dela? O que ela tem na história? Começa. Com 6 anos de vida, ela foi violentada, abusada pelo pai. Quando ela tinha 15 anos, ela foi traída pelo namorado. Quando ela tinha 26 anos, ela foi deixada pelo marido, recém-casada. Sendo bem sucinta já na história, ninguém ganha, dorme, acorda, tem 140 quilos. Na verdade, tudo é um processo de tempo. Mas quando a gente olha para o passado, que experiência que a gente vê que aconteceu na vida dela? Uma sequência de padrões, de repetições, de que ela não é aceita, ela não é querida pela figura masculina. Decepções, né? Também. São decepções. Então, automaticamente, a nossa mente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ela trabalha muito a nossa mente, os pensamentos, o subconsciente, a relação da situação com uma experiência passada. Então, ela não tinha mais vontade de querer ter um corpo igual ela tinha antes, um corpo mais magro, um pouco mais desenhado, como ela idealizava que era uma mulher perfeita. Se ela foi traída, foi abusada, foi largada, tudo por homens, hoje ela já não via mais a necessidade de querer ter aquele corpo. E só que, lógico, isso desencadeou uma série de doenças, problemas físicos por conta de Sim, uma coisa obesidade, leva a tudo. outra, né? Mas olha como no passado uma sequência de fatos, emoções fortes ficaram registradas e foram afetando a vida dela dos 26, que foi o período que ela foi largada pelo marido, até os 40 e poucos anos, que foi quando ela pediu ajuda, que foi o tempo que ela levou para chegar ao peso de 140 quilos. Então, as Quanto nossas tempo ela não experiências, conseguiu sim, esperar para pedir ajuda também, não é? Quanto tempo ela esperou? Será que se ela não as tivesse nossas tido alguma experiências, ajuda sim, antes, ela não poderia ter sido aliviado um pouco essa é, da dor, ou tratado, evitado essa situação de ficar, né, tão obesa, se ela tivesse tido um acompanhamento psicológico, alguma ajuda, enfim. mas a gente também não precisa ir tão longe, né? Falar de um caso assim que levou tantos anos tão ao extremo. Vamos falar de um caso simples. Uma pessoa que morava em um determinado país que falava um determinado idioma. Ela cresceu, nasceu, cresceu e viveu até a adolescência nesse país.
Quando ela ficou adolescente, os seus pais mudaram de país, ela foi junto por conta de emprego, e aí, quando ela chegou, ela tinha que se adaptar e falar um novo idioma. Porque tudo que ela falava naquele idioma, as pessoas não correspondiam, ela tinha que se envolver agora ao novo país que ela estava. E que mensagem que ficou no subconsciente dela? Você aqui não pode falar dessa forma. Quando você fala, você não é ouvida, você não é compreendida, as pessoas não se importam com você. Então, ela aprendeu o idioma daquele país, novo país, começou a conversar, a falar tudo, cresceu um pouco. E aí ela falou: vou retomar na minha casa o idioma que eu já falava antes. Só que aí o que aconteceu? Ela não conseguia. E ela foi buscar ajuda. Procurou um professor particular para poder aprender o idioma que ela já sabia quando era criança, adolescente, tudo. E mesmo assim ela não gravava. Por quê? Que referências que ela tinha na mente? Ela tinha referência de eu não vou ser ouvida, eu não vou ser compreendida. E é o quê? Traduzindo, está dizendo sobre a rejeição. Ela estava sentindo que ia ser rejeitada pelas pessoas, né? Você gostaria de contar alguma também experiência para nós, Yara, Então, relacionada a esse assunto? a questão da rejeição faz muito sentido, né? Porque assim, se você é humilhado quando criança, se você não é ouvida quando criança, a tendência é você se tornar um adulto inseguro, por vezes até incapaz de fazer certas coisas, porque você fica com aquela figura de quem eu sou, sabe? Será que realmente eu sou capaz? Se não me valorizaram antes, por que vão me valorizar agora como adulto, entende? Isso enquanto criança, Sim, engraçado que enquanto criança a gente não tem culpa, não é? Das coisas. Mas quando a gente se torna adulto, além de carregar a culpa, a gente se torna um adulto vitimizado, sabe? Que faz com que aquela dor, sabe? Sempre fica, é como se fosse uma ferida e você ficasse mexendo naquela ferida, né? Cutucando, pegando algo e fazendo a profunda, deixando aquilo mais machucado ainda, mais dolorido. Ao invés de você pegar aquilo, sabe? E, e transformar para algo bom, trazer um aprendizado para sua vida. Ok, eu não fui tão valorizado quando pequeno. Agora na vida adulta, o que eu tenho que fazer para me valorizarem? Você vê que a história ela muda quando você muda a sua mente e você entende que que você merece mais, que aquilo que você teve na infância você não merecia e você não teve culpa por isso, sabe? Então essas experiências, seja essa que você falou da menina, enfim, adaptações novas, tudo isso realmente interfere no que, na forma como a gente vai. Ó, a gente tem uma convidada aí, ó. Na, na forma como a gente age hoje, não é? E por que não a gente não entrar na questão da quebra do ciclo, né? Eu tive um pai ruim, ok. Eu tive uma mãe que não foi uma boa mãe. E preciso ser dessa maneira? Eu preciso repetir estes mesmos erros? Não é? Ou será que eu consigo quebrar esse ciclo, aprender com isso, sabe? Então essas experiências que são as experiências, são certas experiências que eu tive na minha vida e que hoje eu lido com uma forma diferente. Senão eu sempre estaria numa posição de vítima, não é? E a gente tem que mudar isso, né? Eu não sei se tu conhece uma frase que esses dias eu publiquei até no Instagram do Tony Robbins. Ele falou assim: a dor ela é necessária, o sofrimento ele é opcional. A dor sempre vai ter. Você vai ter dor no casamento, não é? Pode ser um casamento que esteja instável, você pode ter um problema financeiro, você pode ter um problema no trabalho. A dor, ela sempre vai existir. Você pode ter sido maltratada na infância. Foi uma dor. Ok. Agora, será que eu vou passar a vida inteira sofrendo por isso? Porque esse sofrimento vai ser uma escolha minha.
A dor ela é inevitável, ela vai acontecer. Agora, a forma que eu enxergo isso é o que vai mudar a minha vida, não é? E é isso que a lição que eu trago para minha vida, com as minhas experiências, é essa. O que que eu faço da dor? Quando a gente tem uma dor de estômago, o que que você faz, Camila? Tá com dor de estômago há 5 dias, não passa. O que que você faz? Vai atrás de ajuda. Deve ajuda. Precisa resolver isso. A dor, ela é um sintoma. E o sintoma, ele te ajuda a buscar um tratamento. Opa, é um sinal de alerta. Tá com dor? O que que tá acontecendo? Você precisa ir no médico. Você precisa fazer algum exame. Será que precisa tomar algum medicamento? Enfim, a dor, ela te ajuda a enxergar o que está acontecendo para você mudar, para você aprender com aquilo. Então, é mais ou menos essas questões que eu hoje levo para minha vida, porque problemas sempre vão existir. E não quer dizer assim, nossa, tá bom, eu sou feliz hoje, sou feliz, mas posso ficar desempregado daqui a um tempo. Posso ficar sem dinheiro para comprar comida daqui a pouco. E aí? Eu continuo sendo feliz? Sabe? Sim, você tem que continuar sendo feliz, porque problema sempre vai existir. A forma como você enxerga esses problemas é o que vai diferenciar na sua vida. O que você tem que fazer? Vai ter que procurar um trabalho. O que a gente vai fazer para mudar, entende? É nesse sentido que eu levo a minha vida, assim, nas experiências. Mudar a visão que a gente enxerga sobre a dor do passado, ou a dor de ontem, ou a dor de hoje, que amanhã você pode estar Tá aí chorando o nosso por primeiro ela. aprendizado já. É mais ou menos um pouco disso que eu levo para minha a experiência, porque a dor, ela lapida, a dor, ela molda o nosso caráter. E outra questão também é a gratidão, né, Camila? Esses dias eu publiquei, Sim. foi um teste. Quantas pessoas que escreveram um motivo para ser grata? Poucos que foram gratos por algo. A gente espera que mais pessoas sejam gratas pelas coisas, gratas pelas dificuldades. Sabe? É isso que a gente precisa mudar um pouco a nossa visão. O que você acha a respeito da dor? Claro, porque o, o que a gente viveu sempre vai vir à tona de formas diferentes. O que já foi vivenciado, já foi registrado. Porque como que a nossa mente aprende? Ela aprende com experiências. Então, a partir do momento que você tem o primeiro contato com algo, ela gravou uma informação. Eu fiz até um desenho aqui, pra gente. Dá para enxergar? Dá para enxergar. Deu para enxergar aqui, né? É uma bolinha. Eu vou usar o exemplo a partir de um bebê. Como que funciona a nossa mente? Ah, o bebê ele aprendeu a chupar o dedo, ele aprendeu a sugar, a mamar, para ele poder se alimentar. O que que acontece aqui? Essa bolinha é o cérebro do bebê, tá bom? Da criança, que um dia já fui eu e você. Então, aprendeu a sugar para se alimentar. Deixou aqui um risquinho, deixou um registro na memória. Ah, agora aprendeu a chupar o dedo. Ah, isso é chupar o dedo. Aí, aprendeu a ter controle. O controle do corpinho, a ficar em pé, a começar a andar, está registrado na mente. E o que vai acontecendo? Vai crescendo. Ah, aprendeu o alfabeto, isso são as palavras. Vai marcando. E o tempo inteiro na vida, o bebê começa assim em branco e vai preenchendo. E como será que não fica a vida de um adulto, não é verdade? No mínimo, parece como se fosse, um donut cheio de brigadeiro de granulado em cima, Nossa. sabe? Cheio de marquinhas. Porque são as nossas experiências. Vai dar fome as pessoas aí, né? São as nossas experiências. E o que acontece? Todas as informações que a gente tem na vida, elas são carregadas com emoções. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês também. Uma moça que a mãe dela não queria engravidar.
Vamos lá, vamos trabalhar agora aqui com o cérebro de um bebê, de uma criança, um adulto, vai, um adolescente, um adulto. Tava aqui em branco. Aí a primeira coisa foi, minha mãe não me queria, ela não queria engravidar. Isso, o bebê, ele pode não entender com essas palavras, a criança, mas isso começa a fazer sentido na cabeça conforme vai crescendo e vai recebendo mais informações para poder ter o entendimento necessário. Depois, o meu pai largou a minha mãe porque ele não queria que ela engravidasse. Então fez outro registro. Minha mãe não me queria, meu pai, eu não tenho pai porque meu pai também não me queria. Ah, legal. Aí essa criança cresce, mas tudo bem, ela encarou a vida, seguiu. Ela cresceu, estava na escola, com seus 12 anos. Aí um amigo foi e não quis fazer o trabalho com ela. Toda a sala se revoltou e falou: Eu não tenho amizade com essa criança, com essa menina. Ela é toda estranha, e deixou ela de canto na hora de fazer um trabalho. Todo mundo se juntou em duplas, começaram a formar. Ela ficou sozinha e ela pensou: ninguém quer fazer o trabalho comigo. Foi marquinhas no cérebro dela, foram ficando registradas. Aí depois ela cresce e começa a namorar. Ela começa a namorar, registrou uma memória, estou namorando, e depois no cérebro o namoro termina, porque o namorado não queria mais nada com ela, não deu certo. E ela registra outro, ele também não me quis. Olha só, de uma mente que estava completa aqui, novinha, surgiram algumas informações, e quais foram essas informações? De rejeição. Então, a partir do momento que ela pensou, ela chegou na escola, todo mundo fazendo trabalho em dupla e ela ficou sozinha. O que ela lembrou? O que ela pensou? Ninguém me quer. O que ela associou automaticamente no inconsciente dela, que no subconsciente, ela automaticamente associou com a experiência que ela tinha do passado. Minha mãe também não me quis um dia. E aí o que vem? Vem o sentimento de rejeição. Então, automaticamente, as nossas experiências do passado, elas vêm à tona quando se repete. Quer ver que engraçado? Como tudo só se repete na vida? É o exemplo de uma criança e de um adulto. A criança, quando ela é contrariada, quando ela é rejeitada, contrariada, o que acontece? Quando ela não quer algo, pronto, a criança grita, faz birra, esperneia, alguns se jogam no chão, não é verdade? E aí, tá bom. Quando é um adulto, vai trabalhar, isso, né? vai trabalhar, e aí a vida não é do jeito que ele quer também, porque tem um chefe, e o chefe quer que faça desse determinado jeito. E aí o que acontece? Já quer xingar o chefe, as mesmas emoções se repetindo. Eu quero me expressar, eu não gostei. Se eu sou criança, eu esperneio, eu grito, eu choro. Se eu sou um adulto, eu xingo, alguns partem para agressão verbal, tanto física. Tá vendo como tudo só se repete? Por que se repete? Porque automaticamente o nosso cérebro busca uma forma de entender aquilo que ele está recebendo. E ele busca nas experiências que nós já tivemos do passado. Então, por isso que a gente achou tão importante falar sobre esse assunto hoje com vocês, porque talvez você pode estar vivendo sempre no mesmo ciclo, uma repetição na sua vida entre pensamentos e sentimentos, pensamentos e sentimentos. Você pensa algo e já vem aquele sentimento. Eu penso, poxa, eu queria conversar com meu irmão sobre tal assunto, mas aí já vem o sentimento de raiva do que aconteceu daquela vez, você vai abrir mão. Ou, eu queria... o que eu vivi no passado foi tão doloroso, o que aconteceu comigo na escola, ninguém sabe, eu não contei para os meus pais, eu mudei de escola, ninguém sabe o que aconteceu lá, mas para mim, eu me tornei uma pessoa fechada, uma pessoa quieta por conta disso. E aí a gente volta no que falou no início. Não pode haver silêncio, não pode haver isolamento para ter um sofrimento, para você ficar aí sofrendo. Não. Tocar nesse assunto não vai desencadear ele acontecer tudo de novo e o ciclo só se repetir. Se você quiser a mudança, vai tocar no assunto. Pode ser que vai doer um pouquinho? Pode ser. Mas hoje, você já tem outra maturidade. Uma coisa tão engraçada. Quando tá na escola, diz aí pra mim, quem tinha problema com matemática?
Manda aí pra gente nos comentários aí. Quem tinha problema com matemática falava, como isso é difícil, como isso é complicado, nossa, eu não consigo entender. E aí lutava, estudava, estudava, estudava para poder passar de ano, fazer a prova de matemática. E aí, quando chega no ano seguinte, aprende mais coisa e fala: nossa, como era fácil ano passado, não sei como eu não consegui aprender aquilo. Porque está vivendo outro momento da vida. Então, você viver, você agora retomar esse assunto que no passado te fez sofrer, que te traz dor, sofrimento, lembranças ruins, que te afastou de pessoas. Hoje você pode ter amadurecido, pode ter outra forma de pensar. Então, a forma de resolver também pode ser diferente. Eu quero te encorajar hoje a você pensar que pode ser diferente. Se você quer uma mudança, não tem por que continuar do mesmo jeito. E